Boa tarde, Nunes, e a quem nos acompanha em casa. Exatamente, o tema hoje é a pressão de quem está concluindo os estudos neste dezembro. Do meu lado está a Márcia Sanson, que é psicóloga e vai nos ajudar com dicas para aliviar um pouco a pressão tanto do estudante quanto da família. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Thelma. É realmente um período desafiador, tanto para os alunos, os estudantes e para as famílias, né? Muitos já se aliviam nesse período por conta da dedicação, né, do ano inteiro, de todos os trimestres anteriores, mas o final de ano para alguns estudantes é realmente muito difícil, porque aí se deparam com algumas pressões, tanto da escola, né, desse ambiente social em que encontram os amigos, pessoas que participam, né, no dia a dia das suas vidas e das suas famílias também, né, que tem uma expectativa muito grande sobre a aprovação. Então, agora nesse período acontece de as recuperações serem essa válvula, né, de escape, a esperança para muitos desses jovens. E a sugestão assim que fica é que as famílias cada vez mais se aproximem dessa realidade, né, dessa rotina. Para o jovem, tanto criança quanto adolescente nessa fase escolar, já é desafiador lidar com a recuperação, né? Precisar se submeter a isso. Então, a cobrança exagerada da família nesse contexto pode gerar maior ansiedade, né? Maior estresse. Então, é importante que a família se aproxime, tentando auxiliar esse jovem a encontrar métodos, formas de estudar. Tem muitas pessoas que acabam estudando a partir de perguntas e respostas com os seus familiares, organizar uma rotina de estudos, preparar algo carinhoso para incentivar esse jovem a estudar, né? De repente, preparar um chazinho para acompanhar ali aquele momento de estudos. Então, isso facilita, né? Para que eles lidem com isso de uma forma mais tranquila, já que é muito desafiador, tanto para a família quanto para o jovem. Tem sempre aquela pressão, principalmente para quem está concluindo o ensino médio, né, Márcia? Tem a formatura, tem as fotos, tem toda aquela preparação que acontece um pouco antes da decisão sobre estar em exame, vai pegar exame, vai ficar em recuperação, né? E aí a família está toda preparada com uma cerimônia, já chamou os familiares para participar da colação ali, que tem sempre uma cerimônia de encerramento desse ciclo. E aí vem aquela bomba. Olha, fulano pegou exame em uma, duas, três matérias e a gente já não sabe se essa formatura vai acontecer ou não. Além da pressão de passar ou não por esse exame, tem a família lá com as fotos prontas, com a cerimônia pronta, com a família convidada para esse momento e não sabe se vai ser um momento que vai se efetivar de fato ou não. Sim, na verdade, muitas famílias se realizam com as conquistas dos filhos, né? Projetam nos filhos ali as suas alegrias. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Tu projetar no outro. E muitas vezes não se deparam, né, com essa pressão que acabam colocando. O adolescente, muitas vezes, ele pensa sobre tudo isso, né? Apesar de ele não ter a maturidade que o adulto tem para o entendimento racional das situações, ele precisa muito desse estímulo, dessa ajuda para avaliar as consequências, né? Avaliar as consequências das suas escolhas. Então, claro que a melhor alternativa é a família acompanhar desde o início do ano letivo, prestando auxílio para que esse adolescente, principalmente os adolescentes, né, não passem por isso nessa etapa de final de ano, né? Principalmente no terceiro ano do ensino médio, como tu menciona, porque eles querem finalizar essa etapa. E, ao mesmo tempo, ficam com receio de se afastar daqueles pares, né, dos amigos que acompanharam muitas vezes desde o início da escola, desse período escolar. Então, acolher esse adolescente é imprescindível. É claro que a família toda sofre, né, se acontece um resultado negativo. E aí, muitas vezes, se busca ajuda, né, até mesmo na psicoterapia, para lidar tanto com as frustrações da família quanto com as frustrações desse jovem. E muitas vezes o adolescente também apresenta comportamentos mais irritados,
Isso é natural, a gente precisa entender que ele está passando por uma frustração, mas não também admitir que esse estresse ele acabe, de certa forma, interferindo em uma relação saudável com essa família, né? Que o respeito ele permaneça ali sempre presente. Então, tanto o respeito da família com esse adolescente que está se sentindo frustrado, quanto desse adolescente com a sua família que também se sente frustrado. Todo mundo acaba sofrendo com isso, né? Então, a gente precisa respeitar as emoções uns dos outros. Acontecendo eventualmente de não se ter o sucesso da aprovação e ter que retomar, né, essa etapa que não foi concluída com sucesso, é importante, inclusive, dar uma repensada, eu acho, né, Márcia? Dar um restart nisso. Porque se não foi bem sucedido, é porque ao longo dessa caminhada teve falha, né? Porque se a gente chega até o final desse período com esse problema dos exames ou com o acúmulo de falhas, é porque ao longo da caminhada a gente não se comprometeu, né? Que isso acontece muito, a gente já foi estudante, sabe disso. Os professores passam durante todo o período do ano letivo dizendo, olha, tem dificuldade aqui, vamos prestar mais atenção, vamos estudar um pouco mais e tal. E, às vezes, a gente, por conta da imaturidade, muitas vezes mesmo, vai negligenciando e aí, daqui a pouco, dá aquele susto no final do ano. Exatamente. Deve acontecer um preparo tanto dessa família, de estar perto desse adolescente, desse jovem, quanto do adolescente, né, poder de certa forma, se aproximar dessa família para pedir ajuda. Às vezes é difícil de acontecer, né? Então, a família precisa também estar bastante atenta, né, desde o início desse processo, para que, infelizmente, não ocorra essa reprovação, né? Outro dado que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui é com relação a essas expectativas muito altas que a gente, enquanto pai, e eu falo isso porque eu sou mãe, né, acaba depositando. Eventualmente, a gente acaba também sobrecarregando os filhos com essas expectativas de produzir grandes festas, de grandes eventos, e o objetivo maior tem que estar sempre centrado naquilo que é o foco que é a formação, que é a educação, né? Sim. Por vezes, nós adultos, a gente espera do adolescente que ele tenha um entendimento racional sobre a situação e muitas vezes ele não tem, né? Ele precisa de ajuda para isso. Então, a gente precisa ter cuidado, né, nas nossas expectativas em relação. Explicar de forma detalhada, clara, auxilia muito, né? O adolescente, na maior parte das vezes, ele não tem muita paciência para aguardar essas explicações. Então, a gente precisa ser mais objetivo, né? Ser mais dinâmico com o adolescente. Inclusive, o meu trabalho com adolescentes ele é diferente do meu trabalho com crianças e com adultos, né? Porque o adolescente ele é mais dinâmico. E ele, por muitas vezes, tem um tamanho de um adulto, mas ele não tem um entendimento, né? Então, a gente precisa ter essa consciência para não exigir dele demais, algo que ele não consiga atingir. Porque ele tem, sim, uma expectativa muito grande nele mesmo em ser bom o suficiente para os pais, para as pessoas próximas, em permanecer acompanhando, no caso na escola, né, os seus colegas, no mesmo grupo de amigos. Então, ele tem muitas expectativas sobre si mesmo. E a gente precisa, enquanto adultos, auxiliar eles a encontrar objetivos, mas sem exercer uma pressão pressão muito grande, né, que possa estar desenvolvendo até mesmo um quadro de ansiedade que hoje é algo muito presente na nossa sociedade, né? Não só nos adolescentes, mas adultos, crianças sofrendo por conta da ansiedade. O pessoal está lá em casa acompanhando essa entrevista, Márcia, acompanhando, inclusive, esse fecho do ano letivo. Dica para a família, dica para o estudante. As dicas, assim, né, que eu trago, claro que cada família tem a sua realidade, né? A gente precisa avaliar a questão da cultura familiar, mas se aproximar, ser próximo, né? Tanto da criança quanto do adolescente, acompanhar de pertinho o que está sendo visto na escola, como que estão as relações desse jovem,
dessa criança com os seus amigos, com a sua professora, sempre se manter próximo, né? Se colocar à disposição, questionar, principalmente nesse período assim de final de ano, para aqueles que estão tendo dificuldades, né? Estão apreensivos em relação a passar de ano ou não, oferecer ajuda, perguntar para ele, né, ou para ela, o que eu posso fazer por ti? Né? Se colocar ele disponível é algo imprescindível, né, e muito importante para que ela se sinta, a criança ou o adolescente, se sinta confiante para seguir. Dizer também que acredita no potencial, que acredita que ele ou ela vai fazer o melhor que consegue, enfim, e potencializando toda essa capacidade que muitas vezes os pais veem nos filhos, mas às vezes esquecem de falar. É importante incentivar para além do sentir, né? Exatamente. Tá certo, então. Obrigada, Márcia, por ter trazido toda a tua expertise, nos ajudar a informar quem está em casa e também colaborar para fortalecer esses vínculos e auxiliar quem está passando por essa tensão de final de ano. Sim, eu que agradeço o convite. Muito obrigada e eu fico à disposição sempre que precisarem. Tá joia. Nunes, então a gente traz essas informações valiosas aí que a Márcia compartilhou a partir da sua expertise toda, do seu conhecimento, para tentar amenizar toda essa tensão que deve estar passando aí pela cabeça de quem eventualmente ficou pendurado num exame no colégio, para as mães, para os pais que estão preocupados com seus filhos que estão finalizando esse ano letivo e com o dedinho cruzado para que tudo ocorra bem e que o 2024 venha com todo mundo aprovado e seguindo a sua caminhada escolar e profissionalizante com sucesso.